Oi, gente! Hoje eu vou trazer um vídeo muito legal pra vocês. Eu tô muito feliz por estar gravando esse vídeo. E um vídeo tão importante quanto esse, eu resolvi trazer o meu maridinho. Porque hoje nós estamos fazendo o quê, amor? Aniversário de quê? Um ano. Um ano que nós saímos do Brasil e viemos morar aqui na Europa. A gente tá muito feliz porque morar na Europa, morar fora do Brasil sempre foi um sonho pra mim, sempre foi um planejamento. Então estar vivendo isso, estar celebrando esse primeiro ano aqui na Europa é muito gratificante. E eu queria gravar esse vídeo primeiro para deixar de recordação, para um dia a gente mostrar até mesmo para os nossos filhos de todas as conquistas que nós tivemos nesse primeiro ano aqui na Europa. Nós sabemos que infelizmente no Brasil nós vivemos por 2 anos de casado e a gente não teve essa mesma oportunidade, até porque a gente estava planejando essa mudança aqui para a Europa e tal. Então é muito bom falar de todas essas conquistas que nós conseguimos aqui na Europa nesse nosso primeiro ano, né, amor? Uhum. Então a gente quer contar pra vocês um pouco, quer compartilhar com vocês, porque coisas boas também devem ser compartilhadas, até mesmo para incentivar vocês que têm um sonho, têm vontade de correr atrás daquele sonho que você sempre teve. Corra, batalhe, porque sonhos, se andam segundo um propósito de Deus, eles são realizados. Então vamos começar, vamos falar de todas as nossas conquistas. E aí, amor, quais são as conquistas que você lembra nesse primeiro ano morando na Europa? Assim, a mais importante é a experiência. A conquista mais importante que eu adquiri nesse um ano, e eu sei que a gente vai continuar adquirindo ao longo da vida, mas foi um ano que eu adquiri experiências que talvez se eu tivesse vivido 10 anos no Brasil, eu não conseguiria adquirir esse um ano de experiência que eu adquiri fora. Eu escrevi aqui 5 conquistas que foram muito importantes, até mesmo para chegar até onde a gente chegou e tudo mais, e foram conquistas sólidas. A primeira delas foi a minha cidadania alemã. Eu acredito que se não fosse a minha cidadania alemã, não seria possível a gente estar conquistando as coisas que a gente está conquistando hoje. A gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. E nós acreditamos que todas essas conquistas que nós vivemos, a gente tá vivendo porque a gente tá debaixo de um propósito. Deus, a gente entendeu que Deus, ele nos trouxe até aqui, ele tem nos abençoado, que tudo isso que a gente conquistou é realmente o propósito de Deus se cumprindo, é realmente a mão de Deus sobre a nossa vida. E a minha cidadania alemã, ela saiu depois de 68 dias que a gente chegou na Alemanha. Então foi um processo muito rápido, porque a gente vê muitos amigos, você viu o Vitor falando no carro aquele dia, as coisas para algumas pessoas demoram muito. Cidadania italiana para algumas pessoas demora muito. Esse nosso amigo que eu falei, ele tirou cidadania portuguesa e ele tava comentando com a gente que a cidadania dele demorou muito e ele é filho de português. Então, assim, eu vi que essa foi a primeira grande conquista, a primeira grande bênção de Deus pra nós, que foi a minha cidadania alemã ter saído tão rápido, mesmo com tantas palavras de negativismo do pessoal do grupo lá da cidadania. Não vai dar certo, você foi da forma errada. Mas, assim, eu acredito que a gente caiu no lugar certo e fez cidadania com pessoas certas, né? A Karina fez cidadania com pessoas certas, mas eu acredito muito que da forma que saiu também foi meio que, sim, o plano de Deus, um milagre de Deus, porque as coisas aconteceram de uma forma que nem mesmo as pessoas que já haviam tirado de cidadania alemã, tipo assim, estavam botando muita fé. Sim, a gente estava participando de um grupo de auxílio, né, à retirada da cidadania alemã, e muitas pessoas falaram, gente, como que você faz isso de ir como turista para a Alemanha? Você não vai conseguir tirar a sua cidadania alemã como turista, você precisaria de um visto específico para você tirar essa cidadania. E daí eu fui falando inglês mesmo, e na Alemanha eles não aceitam falar inglês. Então, quando eu falei com... Não, eles falam inglês, eles só não gostam. Principalmente um órgão do governo, que foi onde eu tirei. Sim. Porque... E o cara que me atendeu, ele não falava inglês tão bem, mas ele se disponibilizou a falar inglês e me ajudar e tudo mais. E aí, 68 dias depois, a minha cidadania saiu. Então foi tudo... Tudo que aconteceu foi totalmente contra tudo que as pessoas falavam. Exato. As pessoas falavam X, acontecia Y com a gente. Então, assim, eu acredito que além de, né, um processo que foi legal de acontecer, mas eu acredito muito que teve a mão de Deus também, porque teve coisas que aconteceram que as pessoas não conseguiam nem explicar como tinha acontecido. Então,
é o propósito de Deus que estava se cumprindo. E aí a segunda grande conquista foi a nossa mudança para Inglaterra e a nossa melhora no inglês. Eu falo que a nossa mudança para Inglaterra foi uma conquista porque a gente nunca imaginou morar definitivamente aqui na Inglaterra, né? Até fiz um vídeo no canal explicando um pouco e tal, vou deixar nos cards aqui pra vocês assistirem. E a nossa melhora no inglês também, porque quando eu cheguei na Alemanha, eu sabia falar o inglês intermediário, mas eu era muito tímida pra falar o inglês. Então eu lembro que o primeiro dia que a gente chegou na Alemanha, o Jader falou: Karina, pergunta pro cara se aquele trem que tá ali é o trem que tá certo pra gente ir pro centro de Munique. E eu não tive coragem de perguntar pro cara se aquele trem era o certo em inglês. E eu só tive que perguntar porque o trem tava saindo. Eu falei, cara, eu tenho que perguntar. Mas eu vejo que hoje eu converso em inglês, eu não tenho tanta vergonha mais. Eu vejo minha progressão muito grande no inglês. O Jader chegou aqui sem falar zero de inglês. Não entendia nada. E hoje ele já entende muita coisa. Ele consegue sair, resolver as coisas sozinho. Então, pra quem tá querendo viver essa experiência também, de estudar o inglês e tudo mais, é uma grande conquista nossa. Você acha que a melhora do inglês é uma conquista? Claro que é. E sim, eu acho que a maior dificuldade da Karina e a maior dificuldade para todos, que até mesmo aqueles que estudam inglês no Brasil e tal, eu acho que a audição é o mais difícil. Você entender uma pessoa que vive em um país que fala inglês, por exemplo, a pessoa que é nativa do país, a pronúncia é totalmente diferente. Até porque não é só o inglês que a gente estuda, tem a questão do accent também, que é o sotaque da pessoa. É tipo no Brasil, tem o nordestino, tem o mineiro, tem o paulista, todos falam português brasileiro, mas tem palavras que só falam no Nordeste e a gente não faz a nossa ideia do que é. Tipo em Minas Gerais, a gente tem o costume de falar, quando você empurra alguma coisa, a gente fala arreda. Arreda é isso aqui. O que é arreda? Algumas pessoas, amigos nossos de outro estado, nem entendem. Não sabe. O que é arreda? Um dia a gente foi sair com os amigos do sul nosso, a minha amiga falou, vamos comer vina? Eu não sabia o que era vina. Então aqui também tem disso. Quando a gente Explica chegou... o que é vina. Vina é linguiça ou salsicha? Eu confundo, tá vendo? E aqui também, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todos os lugares que se fala inglês, tem a mesma coisa. Aqui em Liverpool, a gente tem o Scouse, que é um inglês muito puxado. Tem gente que fala inglês e não consegue entender o Scouse. Hoje em dia, a gente consegue entender o Scouse, porque a gente já tá morando em Liverpool, já tem... nem tudo. Já tem 7, 8 meses, né? Mas a gente já afiou o nosso ouvido um pouco pra entender o Scouse. É claro que quando a pessoa tem o Scouse muito puxado, a gente tem muita dificuldade. Mas aí quando a gente vai trabalhar em outro estado que também tem algum sotaque muito puxado, tipo a gente trabalha em Warrington. Tem gente que mora em Warrington que conversa com a gente não entende nada que a pessoa tá falando. A gente passa tanto tempo ouvindo o dialeto accent daqui de Liverpool, que é o Scouse, que para quem fala inglês e escuta em Liverpool pela primeira vez, eu acho também difícil, mas a gente passa tanto tempo aqui que quando a gente escuta um outro inglês de uma forma talvez seja até mais clara, a gente tem dificuldade de entender alguma coisa ou outra, que a gente fica escutando só esse dialeto. Quando eu vejo uma pessoa falando com inglês claro, parece que a pessoa tá falando o meu idioma. Não, eu digo tipo o seguinte... Tipo aquele policial, ele falou tão limpo que eu consegui entender tudo, assim. Não, o policial também eu consegui entender bastante coisa. Mas tipo em Warrington, é um outro sotaque. Os managers às vezes vêm falar comigo, eu entendo 2 ou 3 palavras assim e consigo saber o que a pessoa tá falando. Mas é bem complicado, mas é o inglês. Então eu acho que essa foi uma grande conquista, assim, pra nós dois. Pra você, porque quando eu tava no Brasil, que eu tava estudando, na época eu tava estudando até o alemão, eu falava com o Jader, vai estudar, né, que seja o inglês. Mas eu não vou usar o inglês porque eu vou morar na Alemanha. Eu falava, mas você não sabe do seu futuro. Eu estudava o alemão, mas estudava no Duolingo, né, então... Vamos lá. Agora, a terceira conquista, vamos ver se você concorda comigo. Apesar de não ser nossa, eu coloquei aqui a nossa casa e tudo que nós conquistamos aqui dentro. A casa não é nossa, essa casa é alugada e ela é bem velhinha. Tem muitas coisas aqui que a gente não gosta, principalmente pelo fato de ela ser muito velha. Essa casa é de 1900, ela é bem antiga. Mas, ainda assim, ela é bem melhor do que a casa que a gente morou no Brasil, quando a gente casou. Então, todos os dias que eu acordo, eu olho tudo ao meu redor, assim, eu fico muito grata, agradeço muito a Deus por tudo
por essa casa. É uma casa grande, uma casa de 3 quartos, de 2 andares. Então, apesar de ser uma casa com os seus defeitos, é uma casa que eu gosto muito. E tudo que a gente conquistou aqui. A sala que, como eu mostrei no tour da sala pra vocês, é a sala como que ficou, do meu jeitinho. Todos os itens que nós temos colocado aqui na casa. Então, eu acho que também é uma grande conquista. Eu acho, sim, que a gente acaba valorizando muito onde a gente mora hoje e acaba se tornando mais especial, mesmo sendo uma casa de aluguel, talvez pela experiência que a gente passou em morar com outras pessoas, né? Moramos com pessoas que são pessoas fantásticas. A gente morou na casa de um amigo quando a gente chegou aqui em Liverpool e continuou um grande amigo nosso, sempre está nos ajudando. Família e tal. Pra gente. Foi meio que uma família, mas não é legal. Então, assim, você morar na casa de alguém, a maioria das pessoas quando chegam aqui em Liverpool, elas não conseguem alugar uma casa e alugam um quarto ou um flat, e quando você consegue adquirir uma casa, tipo, alugar uma casa, ela se torna muito especial. Talvez e uma casa boa também, porque a casa que a gente mora, apesar do que eu citei dos defeitos, é uma casa relativamente boa, perto das casas aqui de Liverpool. Porque as casas, você lembra quando a gente começou a olhar a casa, que a gente morava com o Sandro ainda, as casas eram horríveis, a cozinha era péssima, as casas tinham papel de parede coloridaços e era uma coisa que eu não queria mesmo, que é uma coisa que eu prezo muito é decoração. E eu fico muito feliz de em tão pouco tempo já ter, porque a gente nunca imagina, né? Quando a gente vai morar na Europa, nossa, em um ano ela conseguiu já decorar a casa dela quase toda e tal. O que você pensa disso? As coisas que são muito mais acessíveis que no Brasil, né? Tipo, aqui um mês de trabalho, você decora uma casa quase. Então, foram 2 anos no Brasil, casados, e a gente não tinha muita coisa no nosso apartamento. O primeiro motivo, a gente sabia que ia estar se mudando para a Europa, tinha todo esse planejamento, esse plano, e a gente sabia que era um direcionamento de Deus, tal. Então, a gente não investia tanto. E segundo, porque é bem mais difícil. Eu vou dar um exemplo. A gente hoje tem uma boa televisão e não vale a pena a gente comprar uma televisão no Brasil, porque além de ser muito cara, a gente ia ter que vender depois e acaba perdendo muita grana. E além de ser bem cara, né, na verdade. E a gente comprou uma televisão aqui, 55 polegadas, 4K, a gente pagou 350 libras à vista. E tem o Xbox também. E sem converter, não adianta a gente querer converter o dinheiro, porque a gente mora aqui, a gente recebe o salário daqui. É como se você ganhasse, sei lá, R$1.600 no Brasil e comprasse uma televisão 4K à vista na loja, 55 polegadas por R$350. Entendeu? Então, assim, é só um exemplo. A gente tem coisas que a gente queria ter no Brasil, a gente não tinha condição de ter no momento. A gente tem um air fryer, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de fazer muitas coisas na air fryer, é bem prático. A gente tem um videogame legal, a gente tem um Xbox One, que é um videogame bem legal, e a gente queria ter, não tinha. Eu sempre quis ter um videogame portátil, e no Brasil era bem caro. Hoje eu tenho um PS Vita. Assim, é um videogame um pouco mais velho, mas eu sempre tive vontade de ter, e aqui a gente comprou uma mixaria. Então, assim, muitas coisas eu vou falar aqui. E uma coisa que eu penso também, assim, são coisas muito simples. Às vezes a pessoa que tá assistindo a gente tem coisas muito melhores que a gente tem. Mas eu creio que isso é questão até mesmo de olhar o que a gente tem e olhar com olhos de gratidão a Deus. Entender que tudo que nós temos foi Deus que nos deu e que Deus sabe os desejos do nosso coração. A quarta conquista que eu coloquei é uma novidade, é uma surpresa, e essa novidade que a gente quer contar pra vocês, essa quarta conquista é uma novidade. Eu vou postar o vlog pra vocês na terça-feira agora, contando, explicando tudo direitinho, mas a quarta conquista é que nós compramos o nosso carro. E aí conta aí, amor, você que é o homem, você que gosta desse assunto aí de carro, a gente tá muito feliz ainda, a gente tá super empolgado. A gente comprou o nosso segundo carro. Mas como vocês compraram o segundo carro se vocês não tinham carro? Porque a gente comprou um carro aqui. Em dezembro a gente comprou um carro. Novembro a gente comprou, a gente teve um golpe, mas a gente vai fazer um outro vídeo depois falando do golpe. Vamos falar só das conquistas então, assim, hoje. É o nosso segundo carro, mas é o primeiro que dá certo. Então a gente comprou o nosso primeiro carro e a gente está muito feliz. Um amigo comprou um carro mais novo e colocou o carro dele à venda. E a gente conversou com ele e a gente conseguiu comprar esse carro dele. E sim, a gente está muito ansioso para pegar o carro logo, para a gente poder conhecer outros lugares aqui, gente fica mais fácil, viajar, né? Aqui é muito fácil você ir para outros países, porque dependendo do país que você vai, passagem de avião é muito barato, passagem de trem, mas assim, é diferente você entrar dentro de um carro e sair pelas estradas, passando por lugares. Aqui tem muitos lugares bonitos quando você pega uma estrada,
Então, assim, a gente está bem empolgado, assim, e a gente está bem feliz, até na questão da nossa locomoção para trabalhar, por exemplo, não depender mais de fechar carona, essas coisas. E ter a opção de escolher trabalhos melhores, porque agora a gente não tem essa, não, nós vamos ter que ficar numa empresa pior, porque é perto, é mais fácil de conseguir carona. Agora a gente tem essa opção de, às vezes, optar por um trabalho melhor por causa e sem levar em consideração a distância, né? E a quinta e última conquista, que eu acho que talvez para muitas pessoas não tenham importância nenhuma, mas que pra gente é muito importante, é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Você acha que essa é uma conquista? Não, é o principal. A gente só tá aqui por causa do propósito de Deus. Porque, assim, na minha vida, enquanto da Karina, a gente viveu coisas muito parecidas nessa questão de sair do Brasil, por exemplo. Eu sempre ouvi isso desde criança, mas eu nunca imaginei como seria e tinha até medo de sair. A princípio, eu não queria por medo de deixar a família para trás e muitas outras coisas. E aquela questão de, não, eu tô aqui, a minha zona de conforto é aqui, eu não quero, tal. Então, assim, cara, o propósito de Deus, eu entendi que Deus, eu sempre comento isso, Deus, ele tem um plano A. E os planos de Deus, eles não vão se frustrar nunca. Quem tem esse poder de frustrar um plano de Deus? Ninguém. Então, Deus tem um plano A, cara, e você pode dar voltas, você pode tomar escolhas erradas, como muita gente toma, porque somos seres humanos. Mas, cara, o plano de Deus, ele vai se cumprir na sua vida, você querendo ou não. Eu penso assim, tudo que eu relutei, que eu quis, acabou muitas vezes não acontecendo, e tudo que eu não quis acabou acontecendo, e hoje nós estamos aqui. Aconteceu coisas na minha vida tão simples. Um exemplo é quando meu avô morreu e a gente teve que vender a casa onde a gente morava num bairro, e a gente mudou forçado para outro bairro porque eu não queria ir. E esse bairro eu conheci algumas pessoas que me levaram para uma certa igreja que eu fui convidado. E dessa igreja eu recebi um convite para fazer um curso missionário em Curitiba. Eu fui para Jocum, e de Jocum fui para a igreja onde eu conheci a Karina. E aí eu conheci a Karina, a gente namorou, noivou, casou, e hoje a gente está aqui morando fora do país porque a Karina tirou uma cidadania. Então, assim, o Deus, ele sempre me disse que ia me tirar do país, e a Karina foi uma ferramenta, e as coisas aconteceram para que a gente pudesse se encontrar um dia, e o plano de Deus, ele continuar se cumprindo, ele não se concluiu ainda. Desde que a gente chegou na Europa, a gente começou a se questionar muito qual era o propósito de Deus que a gente ia cumprir aqui. A gente estava muito porque a gente recebeu uma promessa de Deus, uma palavra de que Deus, ele iria futurar. Isso a gente nem tinha casado ainda. Deus, ele nos mostrou que futuramente nós iríamos, depois de casados, a gente iria sair do Brasil para cumprir o propósito de Deus. Aí a gente decidiu se casar, então, já que esse era o propósito de Deus. E depois que a gente se casou, que a gente tomou essa decisão de se casar, os documentos da minha cidadania começaram a aparecer. E aí, a gente começou a ver realmente que era permissão de Deus de a gente morar na Europa, e que isso iria rolar de qualquer forma. Dando uma pincelada nisso que a Karina tá falando, assim, há decisões na vida da gente que vão abrir portas espiritualmente falando e até fisicamente falando. Então, assim, a gente percebeu que quando a gente tomava a decisão certa, portas se abriam. Isso é verdade. Você entende? Tipo assim, Deus deu uma palavra que a gente iria se casar, que a gente podia dar um passo, a gente não tinha um centavo. Quem conhece a nossa história sabe, a gente foi para um semáforo vender bombom. Quem conhece um pouco a nossa história sabe, tipo, a gente simplesmente, quando a gente resolvia dar o passo de fé, obedecendo aquilo que Deus falava, as coisas aconteciam de uma forma sobrenatural. Então, assim, é muito importante você dar esse passo de fé para destravar. Tem algumas coisas que parece que ficam travadas. E precisa de uma atitude sua, talvez, de fé. Então, quando a gente chegou aqui na Europa, a gente ficava se perguntando muito, quando a gente estava na Alemanha ainda, né? Daí a gente foi pra Nuremberg, achou uma igreja, aí a gente ficava se questionando, será que a gente vai mudar pra cá e vai servir essa igreja? A gente ficava muito assim, o que nós vamos fazer? O que vai ser do propósito de Deus e tal? E aí Deus, naturalmente, sem a gente precisar fazer esforço nenhum, Deus, ele nos trouxe aqui pra Liverpool. E aí a gente ficou meio perdido qual igreja a gente iria congregar no começo. E aí Deus mesmo nos direcionou para Lagoinha Liverpool. E hoje a gente está cumprindo o nosso propósito, ajudando essa igreja a crescer, está contribuindo para a obra. Então eu consigo ver, eu sei que é uma coisa muito pequena, que Deus, ele não quer que a gente sirva só uma igreja e enfim, que ele quer que a gente faça muito mais do que isso. Mas eu consigo ver
que foi um propósito de Deus a gente chegar aqui aonde a gente está. Então, pra mim, essa é a conquista mais importante que a gente conquistou até aqui. Eu acho que você tem que ter um discernimento, assim, em Deus, porque nem sempre quando você está fazendo algo, você acha que está fazendo algo para Deus, você está servindo uma igreja e tal, nem sempre isso talvez seja o que Deus tem para você. A gente passou um período, tipo, cara, a gente ficou, sei lá, 4, 5 meses sem pisar dentro de uma igreja, né, uma igreja evangélica, no caso. Eu penso que, cara, que tem tempo que você vai ficar sem fazer nada, entendeu? Não é porque você está parado que Deus não está fazendo através de você. É verdade. Então, assim, eu entendi muito isso, cara. A gente acha que é o nosso fazer que move as coisas de Deus, é a gente que move. Não, cara, Deus, ele continua se movendo. Às vezes é um tempo de você parar e simplesmente deixar as coisas acontecerem. Você tem que ter um discernimento para isso, e foi difícil porque a gente, na nossa cabeça, não tem que estar fazendo, tem que estar trabalhando. Não, cara. A Bíblia fala que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então, às vezes é época de descansar, é época de deixar Deus ir fazendo e as coisas vão acontecer naturalmente. Aqueles que confiam no Senhor, cara, tipo, as coisas vão acontecer naturalmente na vida dessas pessoas. Então, é complicado. Falando assim, hoje, a gente conversando aqui, fazendo esse vídeo pra vocês, a gente ri, a gente brinca e fala com uma tranquilidade serena. Parece que a gente, cara, teve momentos que a gente chorou e muito, que a gente achou que não ia dar conta. Os dias de choro são muitos. É um período de sofrimento, de muitas alegrias, mas também de muita dificuldade, sofrimento, e assim, o que nos mantém mesmo, que nos manteve e nos mantém hoje, é saber que a gente está vivendo um propósito de Deus. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de um vídeo, foi mais um bate-papo contando um pouco da nossa experiência. Lembra que a 23 de maio de 2019, 5 horas da tarde, a gente estava entrando no avião, indo para Alemanha. Chorando. Nossa. E hoje a gente tá aqui. Olha a barba. Então, barba branca, cabelo branco também, que a gente despista porque precisa pintar, né? Mas enfim. Um ano de fora do país, a barba ficou quase muito branca. E o cabelo também, querido. Então é Achando isso, que é gente. fácil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais pessoal mesmo, que a gente resolveu compartilhar com vocês. A gente... todas as pessoas que são inscritas aqui no meu canal, que participam ativamente, comentam e tudo mais, eu vejo que fazem parte da minha vida um pouco, então eu resolvi compartilhar isso com vocês, é algo mais pessoal, mas a gente gosta de compartilhar coisas boas, até mesmo para motivar vocês a correrem atrás dos sonhos de vocês. Se lembrem-se que se o propósito, o sonho de vocês, ele tá alinhado com o propósito de Deus, que vocês corram atrás, que vocês batalhem, mas que vocês confiem de que Deus, ele tá no controle e que tudo vai dar certo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa? É o que a Karina falou. Se o seu sonho estiver alinhado com o propósito de Deus, pode descansar que vai acontecer. Faça o que você tiver que fazer no seu alcance. Não desista. Persista, que no final Deus tudo faz dá o certo. resto. É isso aí. Então, um beijo grande. Deus faz tudo, né? Deus faz tudo, exatamente. Então é isso. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!